Está começando mais um Acredite Se Quiser e chegamos à segunda parte de um episódio muito aguardado, não é mesmo, Sr. Ufudjek? Isso mesmo, Mr. PH. Os casos de hoje são arrepiantes, são polêmicos e são, digamos assim, é essencial que a gente conheça sobre eles, até porque se eles têm alguma origem anômala, é importante que a gente conheça e saiba como evitar situações assim no futuro, não é? Isso aí. Então, chegamos à segunda parte do Estranha Colheita. Nós vamos falar dos casos do livro do nosso amigo Carlos Alberto Machado. E aí, beleza? Beleza, gente. Obrigado. Mais uma vez estamos aqui. Vamos lá, vamos para a segunda parte aí, esclarecer as dúvidas e curiosidades dos ouvintes do programa de vocês. Beleza. Antes de começar, só a galera que tem me cobrado muito seu livro, Machado. E eu falei com eles, ó, infelizmente esgotou. O livro acabou e não tem como não acabar, porque o livro é muito bom. Mas conversei com o Machado aqui, o Machado vai pedir uma reimpressão lá na editora. Então fiquem ligados aí que quando tiver mais exemplares a gente vai avisar. Mas já aviso antes, vão ser poucos novamente, então fiquem de olho. A primeira leva foram 500 livros, pra vocês terem uma ideia. A segunda foram 200, que foi essa que terminou agora. E a terceira vai ser só 50 exemplares. Então, assim, tá diminuindo bastante, né? O editor tá fazendo cada vez menos, porque tá muito caro fazer livro hoje, né? E também eles têm medo que o pessoal não compre, não leia, né? Ah, mas aqui não tem como não comprar e não ler, não. Então fica aí o recado. Fiquem de olho pra quando sair a gente vai avisar pra vocês comprarem, porque senão vai virar igual óleo de dragão. Vocês não acham mais. Então daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos bater esse papo com o Machado. Mutilações humanas, sonda anal, extração de órgãos, Paulo Coelho, Estranha Colheita. Acredite se quiser. Antes de começarmos nosso bate-papo com o Machado, nós vamos ter uma conversinha antes dos casos do livro com ele. E eu deixei esse relato justamente para conversar com ele porque tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. É um caso mais antigo e, bom, vamos lá. Vamos ficar com o relato da Valcide, a mãe da Carol. Carol, muito obrigado por ter pedido sua mãe para gravar o relato pra gente. E daqui a pouquinho a gente volta aí para comentar o relato dela. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. PH, boa noite. Sou a Valcide, a mãe da Carolina, tudo bom? Pois é, hoje estou com 60 anos, na época eu tinha meus 16, 17 anos. Nós morávamos numa área urbana em São Paulo. Meu pai era marceneiro e construiu um galinheiro muito bem feito. E ali se pôs um galo, acho que 4 galinhas ou 6, não me lembro na época. Criávamos assim porque a gente gostava de bichinho, sabe? Pois bem, então aí depois de algum tempo, de madrugada, meu pai sempre levantava de madrugada para ir trabalhar e ele sempre ia lá no galinheiro para soltar as galinhas, né? Aí elas começaram a aparecer ocas por dentro, sabe? Elas eram comidas pelo ânus, né? E meu pai só encontrava a carcaça
Não tinha vestígio de sangue, nada, apenas a galinha oca por dentro. Assim foi 1, 2, 3, até acabar com tudo. E eu lembro que na época não se falava sobre isso, né? Sobre o chupacabra, uma área urbana, né? Não era roça, então ninguém podia alegar, foi algum bicho que comeu, né? Meu pai deduzia que talvez fosse uma ratazana. Mas aí a gente pensava, né? Mas se fosse ratazana, comeria tudo, né? Os pés, principalmente, né? Não. As galinhas intactas, todas comida por dentro, todas as vísceras comida, sabe? Oca, assim, como se alguém... É igual esses animais que você deixa oco por dentro e coloca palha, sabe? Acho que é isso que eles colocam, né? Mas olha, era a mesma coisa, só havia a carcaça. Bichinha oquinha por dentro. E não se falava sobre chupacabra na época, né? Aí agora é que a gente vê nesses relatos, e eu morava perto de Osasco, viu? Embora era São Paulo, mas pertinho de Osasco. Tanto é que minha filha nasceu nesse município, né? Porque o Osasco é um município de São Paulo. E eu morava bem próximo, né? Então, assim, pelas redondezas mesmo. E não era área rural, tá? Então, esse é meu relato. Hoje eu tô com 60 anos, na época eu tinha 16. Então, esse negócio rola há muito tempo, né? Só que como a gente não tinha conhecimento, né? Então, alegava isso a um azar ou um rato. Então é isso, tá? Um forte abraço, sucesso aí no teu programa. Senhor Ufudjack, quando nós começamos a gravar seu relato, você escutou e falou que já tinha uma teoria. Então, por favor, compartilhe. Minha teoria é que essas galinhas foram mortas por um bicho chamado furão, que foi o animal que causou as mortes em 66 galinhas aqui no Bairro Alto, aqui em Curitiba, há uns 4 anos atrás. Então, como que é a ação do furão? O furão é um bichinho, ele é pequeno, e ele, quando ele ataca a ave a partir de partes moles, muitas vezes ele entra em frenesi, então ele acaba matando mais aves do que ele precisa para consumir. Ele vem, aí teria que ver, né, para confirmar isso, se existia algum leito d'água, né, passando ali na propriedade, como havia no caso do Bairro Alto ali. E no caso do furão, ele deixa marcas características, né, por onde ele entra, marca de garras, coisas assim. E também tinha naquele caso ali do Bairro Alto, né. Agora, teria que ver, pela lembrança da Valdeci, se havia outros elementos ali, por exemplo, a questão do animal não ser consumido e tudo, por animais predadores, carniceiros, né? Não ter o cheiro de decomposição, todas essas coisas. Quando existe essas características, aí não se aplica o furão, né? Aí entra diretamente na questão do insólito, né? Digamos assim. E aí entra a pesquisa do Machado em cima. Entra bem dentro do escopo de investigação dele, que é a anomalia, né? Então teria que verificar esse aspecto para confirmar ou descartar essa possibilidade. O problema, né, Jackson, você colocou muito bem, é o tempo que passou, né, cara? Faz muito tempo, a gente só depende da memória dela, não tem mais imagem, não tem foto, não tem os bichos pra gente ver, né? Aí fica complicado mesmo. E foi na década de 70, época da ditadura, eu tava calculando aqui, e a única coisa que me chamou a atenção no depoimento dela é que ela falou que não tinha sangue, né? Não sei se você lembra disso. Ela chamou atenção pra isso. Foi o que assustou mais eles, né? É que depende da forma como o animal é morto, né? Se não pega... Dependendo de onde ele pega, não vai ter tanto sangue espirrando, né? Aí dá aquela impressão de que não existe sangue mesmo, né? Até pelo que ela descreve, dá a impressão que ele começou a atacar os bichinhos pelo ânus deles, né? Ou pela cloaca, né? Aí ele já aproveitou uma perfuração que o animal tinha natural e foi atacando por ali, né? Me deu essa impressão, pela descrição dela. Tem muitos carnívoros que atacam assim. Eles atacam pelo ânus ali, ou pela barriga, que é mais mole. Sim. E eles literalmente entram dentro do bicho ali pra comer tripa, carne, de dentro pra fora. É verdade. Daí por isso que não tem como afirmar nada, né? Essa história do chupacabra, ele surgiu no Brasil só em 97, da maneira como veio, né? Número grande de ataques. Foi bem depois, né? Foi o que? 20 anos depois. Quase 30. Então, faz tempo já. Mas as características são assim, é um depoimento muito pobre em relação ao que aconteceu, né? A gente precisava ter mais detalhes. Ela falou que tinha 13 anos, então ela não vai lembrar de detalhes técnicos. Se ela fosse mais adulta, né, na época, aí sim. Mas como ela era muito nova, ela acaba não lembrando, né? A memória também trai muito a gente, né? Pois é. Bom, mas enfim, fica aí o relato da Valdeci. E, novamente, Carol, muito obrigado. E quem tiver algum relato também quiser compartilhar com a gente, é só entrar em contato. Bora pro nosso episódio da Estranha Colheita, senhor Ufudjack? Bora! Bora!
está ouvindo. Acredite, se quiser. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aos casos estranhos pesquisados pelo Machado. Então, vou pegar aqui, ó, que é o primeiro caso, inclusive, que abre seu livro, né, Machado? Que é o caso João Prestes, também conhecido como o incrível caso do homem que derreteu em vida. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo a primeira vez foi pela Apex, né? Era um grupo que existia em São Paulo, do Max Berezovsky, de um médico, e foi eles que foram atrás desse caso na época, né? E junto com eles estava o Fernando Grossman, que eu tive a oportunidade de conhecer, já é falecido também. Ele também estava junto com o pessoal da Apex. Eles foram até Araçariguama e entrevistaram o Aracim Gumide, que era o enfermeiro. É um tipo, não sei, não posso dizer que é o enfermeiro, mas era um tipo de um curandeiro que tinha na cidade, que era considerado enfermeiro pelas pessoas que moravam lá, e era o mais próximo que se chegava de um médico na região. A cidade era muito pequena, interior. Eu fui até lá, conheci. Ainda é pequena a cidade, continua sendo uma cidade pequena, mas agora, claro, já melhorou bastante, né, em comparação naquela época. A estrada devia ser de terra, as pessoas andavam de carroça, então é uma realidade muito diferente da atual, né? O que aconteceu ali foi o seguinte: ele era um pescador, ele estava indo pescar no final de semana, carnaval, pra você ter uma ideia. Então, em pleno carnaval, olha que coisa curiosa, né? Em pleno carnaval, todo mundo indo pro baile, né? A cidade era pequena, tinha um local de baile apenas, que era perto da igreja. As pessoas iam pra lá pra festejar o carnaval. Naquela época o carnaval era muito mais saudável, familiar do que é hoje. Então todo mundo estava lá na cidade inteira, menos o Prestes e um amigo dele, que estavam fazendo essa pescaria. Então a família dele acabou indo pra lá, pro baile, e ele ficou pescando com esse amigo. Quando ele voltou da pesca, eles tinham pego alguns peixes, ele voltou ainda meio cedo, mas já tinha escurecido. A intenção era levar os peixes para casa, só que ele não foi para casa, né? Isso é uma informação que eu descobri na minha pesquisa. Na verdade, ele foi para uma outra casa, que acredita-se que seja a casa da amante dele. Ele tinha uma amante chamada Maria, e ela morava nessa casa. E como ele não tinha a chave da casa, a intenção dele era largar os peixes e a vara de pesca do lado de fora da casa e entrar pela janela, porque ele já meio que estava acostumado a fazer dessa forma. E foi o que ele fez. Quando ele estava pulando na janela, ele levou um raio no corpo dele que vinha de fora para dentro, né? Exatamente no momento em que ele estava pulando a janela. E esse raio acabou machucando ele, né? Ele sentiu um pouco ficou assustado, né? Ele não chegou a sentir dor, mas ele ficou muito assustado, entrou para dentro, ficou meio perturbado com o que tinha acontecido. A Maria não sabia o que fazer, ela deve ter tentado ajudar ele da melhor maneira possível, mas ela era muito pobre, muito simples, né? Então ela pediu ajuda e ela saiu pedindo ajuda na rua. E como estava tendo esse carnaval, tinha pouca gente na cidade, né? Mas ela conseguiu localizar algumas pessoas que perto da casa dele, onde ele morava, e eles vieram a socorrê-lo, inclusive o Araci Gumide, que eu comentei, né? E eles levaram ele para cama e perceberam que ele estava todo queimado, não o corpo inteiro. Ele estava queimado nas partes onde ele não estava vestido. Então, assim, o rosto, o couro cabeludo, os braços, né? As pernas, porque ele estava com shorts, que ele estava vindo na verdade, não eram shorts, era uma calça arregaçada, porque ele estava vindo da pescaria. E a camisa dele era uma camisa que ele também arregaçou as mangas. Então, ele não estava de camiseta, ele estava de camisa mesmo, que era o que o pessoal usava muito na época, né? Década de 40. E ele ficou todo queimado nessas regiões. E o Araci, mesmo com o pouco conhecimento que ele tinha, como ele era o curandeiro que eu comentei no começo, né, uma espécie de enfermeiro da cidade, ele era muito didático, ele era um autodidata. Então ele estudava muito sobre radiação, queimaduras e coisas assim. Ele era muito curioso com relação à bomba atômica, porque naquela época o pessoal falava muito disso, né, 45. E ele acabava até descrevendo os machucados dele como se fosse alguma coisa nesse sentido, como se ele tivesse sido queimado por radiação. O que ele não conseguia entender, e ninguém entendeu depois também, era por que o Prestes não sentia dor. Porque ele estava com aquelas queimaduras, né, aparentemente estava machucado, mas ele não tinha dores, né? E isso era uma coisa que chamou muita atenção de todos ali. Bom, visto o estado que ele estava, né, nessa altura do campeonato ele acabou sendo transferido para a casa dele, né, com uma carroça. A mulher veio
do baile e soube que ele tinha se machucado, tentou atender ele também, e eles concluíram que o melhor a fazer era levar ele para o hospital em Santana do Parnaíba, que era uma cidade vizinha de Araçariguama. Ficava pertinho, dava uns 10 quilômetros, se não me falha a memória. Mas eles tinham que ir de carroça, né? E nessa de carroça pra lá, o Prestes acabou falecendo no caminho. Então quando eles chegaram no hospital, ele já estava morto. E morreu sem sentir dor, de acordo com as testemunhas, né? Eles falaram que ele não tinha sentido dor nenhuma. Essa história do homem que derreteu em vida é um pouco exagerada, mas eu encontrei pelo menos uma testemunha, que era o sobrinho dele, que quando eu conversei com ele, inclusive ele estava doente, até tá no meu livro, tem uma foto dele, ele estava de cama, e eu coloquei um gravador bem perto da boca dele para tentar gravar o áudio dele muito baixo, porque ele falava muito baixinho pelo fato de estar doente, né? Mas ele confirmou que ele viu na mão do tio os dedos se deslocarem para fora, quer dizer, ele estava como se ele estivesse perdendo pedaços, né? E também encontrei uma facsímile, né, lá na região, de alguém que foi lá fazer o levantamento do caso, como eu, e também tinha feito uma capa assim bem chamativa, né, onde o Prestes inclusive está derretendo metade do corpo dele. Mas assim, como eu falei, eles exageraram um pouco em cima disso, né? Quando eu estive lá na região, eu conversei com um primo, é um primo dele, que falou pra mim que ia me contar toda a história, o que tinha acontecido realmente com ele e tal. E daí ele me chamou na casa dele pra me dar entrevista e começou a falar que tinha um lampião, que esse lampião tinha caído, que tinha pego fogo e tal. Só que não bate com as informações que a gente levantou. Inclusive não bate com o depoimento do Araci Gomide, que na época foi entrevistado pelo Max Berezovsky e pelo Fernando Grossman. Como eu falei, o Araci esteve na casa da Maria, né, onde aconteceu o incidente, e ele falou, ó, ela tinha lampião lá, mas o lampião estava normal, não tinha problema nenhum, não houve nenhum incêndio, não houve nada disso. Aquilo foi uma coisa estranha, realmente. E outra coisa que chamou a atenção do Araci é que aonde ele estava usando a roupa, onde a calça dele cobriu o corpo e a camisa também, não chegou a fazer queimadura nenhuma. Era só onde estava exposto, só onde ele não estava usando roupa. Então isso aí não... Essa queimadura que ele descreveu não batia com uma queimadura de lampião, de incêndio no caso, como o sobrinho dele estava tentando levantar, o primo dele, perdão. Quanto tempo levou de quando ele foi atingido por raio até a morte dele? Foi mais ou menos esse tempo que eu falei. Ele chegou umas 8 horas, se me for a memória, na casa da Maria. Levou o raio ali, quando era isso era à noite, né? No dia seguinte, não chegou a dar o dia seguinte, porque ele foi atendido de noite. O Araci conversou com ele, acho que umas 10 horas, mais ou menos, entre 9 e 10 horas. No dia seguinte de manhã, ele já estava morto, porque eles tentaram levar ele ainda de madrugada para a cidade vizinha, para Santana do Parnaíba. Ainda era noite de carnaval, né? Então ele morreu naquela noite mesmo. 24 horas, menos 24 horas. Menos 24 horas, com certeza. Isso sim. Assim, o que tem de interessante também no caso dele, isso eu me recordo perfeitamente, e eu só me lamentei porque eu não consegui confirmar essa informação, mas eu vou colocar aqui para vocês perceberem comigo, inclusive se alguém do programa tiver paciência de pesquisar aquele período, não aquele período, foi um pouco depois, década de 80 para 90, eu lembro que saiu no Jornal Nacional uma matéria dizendo que tinham vindo cientistas da França até Araçariguama para colher os ossos do Prestes, para fazer uma análise. E essa análise ia ser feita para ver se realmente tinha radiação no corpo dele ou não, porque a radiação ela é acumulativa, ela fica, né? E eles iam exumar o corpo, nesse caso, exumaram, né? A família permitiu na época. Eles exumaram o corpo e pegaram os ossos para levar para essa análise. E o resultado seria entregue para o Brasil depois, posteriormente. Bom, eu nunca vi esse resultado. Isso que eu ia falar agora. Eu lembro perfeitamente de ter visto essa matéria, deles terem vindo aqui. E essa informação, inclusive, ela está confirmada no facsímile que eu encontrei depois, que eu comentei antes, de um outro cidadão que esteve lá pesquisando. Ele também comenta isso, que saiu essa matéria no jornal. Ele também não lembra qual que foi o jornal. Eu tentei descobrir se saiu em algum jornal escrito, né? Porque se saiu na televisão, deve ter saído em algum jornal, alguma Folha de São Paulo, ou algum jornal do interior, deve ter noticiado sobre isso. Mas eu não consegui encontrar, infelizmente. Foi o que faltou nesse caso ali para confirmar essa história dos ossos, né? Infelizmente eu não consegui. Então, na verdade, se você for fazer a exumação hoje do sepulcro dele, você não vai encontrar nada lá, só tá o túmulo vazio. Caramba. Senhor Fudjek, vamos pesquisar isso aí pra gente, hein? Bora lá. Ô Machado, mas olha só,
eu tava lendo seu livro, eu achei até interessante, porque o caso dele não foi o único. E quem depois passou por uma experiência praticamente igual foi um primo dele, né? Teve um primo que passou por uma experiência muito similar, mas não chegou, se eu não me falo mal, ele não chegou a morrer, né? Ele ficou mais assustado e foi perseguido por uma luz também, né? Mas a família dele foi muito dividida, né? Por conta dessa história, porque esse caso ele ficou conhecido internacionalmente, né? Vários países discutiram e divulgaram o caso dele, porque saiu em várias revistas de ufologia da época, né? Stendek, a Flying Saucer, eu acho que todas elas publicaram o caso dele. Então ele acabou ficando conhecido, o Brasil, né, também ficou conhecido por conta desse caso lá fora. E as pessoas comentavam muito. Então, como repercutiu muito, e daí vinha muita gente de fora, vinha dos Estados Unidos, vinha da França, para entrevistar os familiares, para poder levantar esse caso, eles acabaram se incomodando muito com isso e fugiam até da imprensa quando acontecia, né? Vou dar um exemplo. Esse caso, por exemplo, do primo dele que eu encontrei, que lembrava ainda dos dedos, né, que saíam, ele conversou comigo porque eu dei sorte de chegar num dia em que o filho dele tinha saído. O filho dele era alcoólatra e parece que tinha ido num bar beber, alguma coisa assim. Então a mulher desse cidadão que bebia me deixou entrar e deixou eu entrevistar esse senhor. No que eu tinha terminado a entrevista, chegou o rapaz. E quando ele já chegou falando que eu não podia entrevistar o pai dele, sendo que eu já tinha entrevistado, né? E que eu não podia entrevistar o pai dele, que o pai dele não tinha nada para falar, que não tinha informação nenhuma. Quer dizer, eu percebi assim que a família estava muito preocupada em não tocar mais nesse assunto, não queria mais falar sobre isso. Tanto que o outro parente me inventou aquela história do Lampião, né? Para poder fugir da história também, para tentar ver se acalmava um pouco os ânimos do caso, né? Enfim, para as pessoas não ficassem mais falando sobre isso, né? O curioso é esse caso recorrente na família, né? Pô, Pois é. Eu não sabia disso, que tinha mais um caso semelhante assim, e é um curioso na mesma família. Pois é, cara, eu pensei a mesma coisa também, essa coisa de abdução familiar, sacou? De ir atrás de familiares. Sabe-se lá quem mais da família passou por isso e devido, igual o Machado falou, eles não queriam falar mais, ficaram calados. O parente dele, era sobrinho dele, tá aqui, ó, eu tô vendo no livro direitinho pra passar o nome certo, é Norberto Nunes Prestes. É esse que tava doente, que eu ainda consegui entrevistar ele. Eu imagino que ele agora deva ser falecido, porque faz tempo que eu estive lá, né? E ele confirmou aqui, ó, o couro da mão dele saiu com unha e tudo. Uma das frases que ele falou. Porque quando o Pablo teve lá e o Cláudio Suenaga, eles não conseguiram conversar com esse senhor por causa do filho dele que não deixava. Então eu dei sorte que eu consegui fazer uma coisa que o Pablo e o Suenaga não conseguiram. Pegar o depoimento dessa testemunha antes que ela morresse também, né? Porque ele acabou morrendo. E quando eles foram, eles também tiveram, dificuldades para conseguir falar com as pessoas por conta desse problema que eu acabei de comentar, né? E junto comigo naquele lugar foi o Fábio Avolio. Ele era um ufólogo da época que me ajudou bastante também a fazer levantamento desse caso. Tanto desse caso quanto daquele da mulher sem rosto que eu comentei no programa anterior. E o Fábio não quer mais saber disso, ele se afastou de vez, tá trabalhando com turismo, não quer mais saber de ufologia. Mas ele me ajudou bastante nessa época aí. E a nossa pesquisa também conseguiu descobrir essa informação importante, que o caso tinha acontecido na casa da amante, porque até então toda a divulgação que existia, inclusive a do Pablo e a do Cláudio Suenaga, é de que ele tinha sido atacado na casa dele, mas não batia, porque como que ele teria sido atacado na casa dele, entrando pela janela, né? Sendo que lá ele tinha a chave da porta, era a casa dele. Então, assim, essa informação não batia. E quando eu fui para lá e descobri, conversei com algumas testemunhas, né, que me confirmaram, o seu Hermes, deixa eu ver se eu tenho o sobrenome dele, Hermes da Fonseca, que me levou, inclusive, onde ficava a casa da amante, né? Ele me mostrou, a casa não existe mais, o terreno foi vendido, eles desmontaram a casa e fizeram uma outra casa próxima ali, onde ficava, era uma casa de madeira bem simples, que era onde morava essa Maria. E é claro que a família tinha vergonha de admitir isso, de falar esse tipo de coisa abertamente, principalmente naquele período, né? Década de 40 para 50, que foi quando foi descoberto o caso. Quando aconteceu, né, o caso. Então eles tinham vergonha de admitir esse tipo de informação. Isso aí demorou tanto que só eu acabei descobrindo, né? Muitos anos depois, porque as pessoas mais velhas, que acho que já estavam cansadas de esconder a informação, resolveram revelar, né? Acharam que já estava na hora de revelar a verdade. Daí aí bateu, porque ele entrou pela escada, pela janela, e foi na janela que ele levou o raio e se machucou, né, daquela forma.
Agora, eu fico me perguntando, a gente já teve vários outros casos ufológicos aqui, e alguns até, assim, de uma certa forma, mais impressionantes do que esse, assim, em relação aos acontecidos. Por que esse caso chamou tanto atenção lá fora do Brasil e vieram até pessoas de fora aqui para pesquisar? O que eles ficaram sabendo que a gente não sabe? É que até então, veja, a década de 40, né, foi em 46. Veja, a ufologia ela começou em 47, né? Então, se você for observar bem, é um ano antes da ufologia começar a usar esse termo ufologia. Tanto que lá eles falavam fogo-fato, falavam boitatá, outros usavam outros termos, né? Eles nem falavam disco voador ainda. E isso aconteceu com ele. Eu imagino que no ano seguinte já começaram a divulgação, que foi o ano que começou a ufologia realmente oficial, né? Então, devem ter levado um certo tempo para descobrir o caso. E quando descobriram, a coisa repercutiu bastante, né? Entrevistaram o Aracy Gumide, que é uma entrevista, não sei se o Fujack tem também, que a gente conseguiu, né, o áudio, e eu até digitalizei, tem legendado, você encontra no meu canal lá do CIPEX. Esse eu não tenho. Tem o depoimento dele, se não tiver eu tenho que pôr, até eu não me lembro se eu coloquei, mas é um depoimento que, na verdade, quem conseguiu ele foi quem tinha ele era o Fernando Grossman, que eu comentei, né, e o Edson Boaventura, que na época me fez o contato com ele para eu poder conseguir uma cópia dessa entrevista. Naquela época eles me arrumaram em fita, depois passou para CD e hoje a gente digitalizou e colocou ele à disposição para quem quiser ouvir. É só o depoimento do Aracy, né? Mas é depoimento da época mesmo. Feito, entrevistado por pessoal do Max Berezovsky, lá da PEX, e o Fernando Grossman entrevistando ele também. É bem interessante. E daí eu imagino que os americanos e o pessoal de fora, eles até então não tinham casos assim, entende? Até então todos os alienígenas que apareciam, os contatos que eram feitos, eram bonzinhos, eram angelicais, eram aquela coisa benevolente, né? E de repente apareceu um caso que o cara morreu, né? Aí isso chamou muita atenção e daí as pessoas achavam que valia a pena, inclusive, viajar até o Brasil para poder investigar isso, né? Porque na verdade, se você for observar, na época era sui generis, era o único caso que tinha. Não existia outro similar. Depois de lá para cá, as coisas mudaram. Por isso que eu fiz questão de abrir o livro com esse caso, né? Eu tentei fazer uma cronologia, né? Eu só quebrei a cronologia com o último capítulo, porque não fui eu que escrevi, foi uma russa, né? Eu só fiz a transcrição da entrevista dela, da entrevista não, do livro dela, né? Fiz um resumo do livro, onde ela descreve a morte daqueles alpinistas. Isso, que é um caso bem conhecido. Então esse aí foge um pouco da cronologia. E também porque não fez minha pesquisa, né? Não fui eu que pesquisei. Então eu não fiz questão de colocar ele dentro da cronologia. Eu preferi deixar ele por último. Mas os outros eu tentei fazer uma cronologia de anos, né? Tentei fazer direitinho. Esse primeiro seria o de 40, né? Depois vai avançando. Ô Machado, você estava falando aí da cronologia do seu livro, que esse caso que a gente acabou de falar foi um dos primeiros casos assim, envolvendo morte, e não tinha tantos casos de ufologista na época. Mas esse caso que a gente vai falar agora, que é o caso Guarapiranga, tá aqui no seu livro também como o primeiro reconhecido internacionalmente. E é considerado o primeiro caso de mutilação animal, né? Mutilação humana, na verdade. Mas só que veja, a diferença de um pro outro é que o Araçariguama, na verdade, o cara não foi mutilado, não da maneira como o de esse da represa, né? O caso Guarapiranga foi em 88, porque pela sequência do meu livro eu coloquei o de 40, depois eu coloquei o caso Máscaras de Chumbo, né, de 66, e depois eu pulei para 88. Caso Guarapiranga. Então, o caso Guarapiranga, na verdade, ele foi investigado pela Encarnación Zapata Garcia. Ela é uma ufóloga aí de São Paulo, que descobriu o caso porque ela deu uma sorte danada também. Ela conheceu, acho que um delegado, se não me falha a memória, que procurou ela e passou as informações na época, né, para ela. Só que esse caso ele deu uma repercussão danada, né? Até na época ela chegou a... Até eu e o Jack que fizemos uma defesa com relação a... Tentaram derrubar o caso porque uma informação foi dada como falsa, né? Que seria o próprio lugar onde ele foi encontrado, que na verdade não era a represa de Guarapiranga, e sim de Billings, que fica do lado, né? Que são duas represas grandes que tem em São Paulo. Mas como uma represa é do lado da outra, ela acabou confundindo. E também me parece que na época ela não foi no local exato onde aconteceu o caso. Ela não fez uma pesquisa de campo para confirmar. Então, na época, um outro ufólogo que já é falecido, né, o Calder Covo, ele tentou
desmantelar esse caso por conta dessas informações. E ele chegou aí até o local, conversou com bombeiros e tal, e fez um levantamento. Mas o que interessa é que esse caso não perde a autenticidade por conta disso, até porque quem chamou a atenção dele foi um delegado de polícia, que achou o caso estranho, e que procuraram ela para poder colocar esse caso na área ufológica, porque eles acreditavam que o caso não era de competência da polícia, o que eu concordo com eles. Assim, aliás, todos esses casos que estão no meu livro, eu acredito, eles não tinham como a polícia descobrir, porque eles entram num meandro muito estranho, né, e que há necessidade de você fazer outro tipo de investigação, outro tipo de pesquisa, que é o que a gente faz na ufologia. Se usar um contador Geiger para ver se tem radiação, a polícia não vai sair por aí com um contador Geiger, né? E o caso Guarapiranga, as fotos são fortíssimas, né? Isso que eu ia falar agora. Ele teve também perfuração no ânus, na verdade ele teve retiração de órgão sexual, o rosto dele também foi extraído, né? Ô Machado, peraí, calma. Como é que foi esse caso? O que aconteceu com ele pra ele ficar nesse estado? Então, ele foi encontrado na represa, boiando, né, na borda da represa, por uns meninos que estavam brincando lá. E daí chamaram a polícia foi investigar o caso, encontraram o corpo desse cidadão, eu não me recordo o nome dele agora, mas tem no livro, se não me falha a memória. Se não me engano, era Dr. Cuenca, o nome do promotor responsável pelo caso. E daí o laudo desse caso foi parar na mão da Encarnação, né? E ela levou um susto quando viu as fotos a primeira vez, né? E, aliás, todo mundo ficou impressionado, porque até então, o único caso que você tinha mais próximo que chocou a comunidade ufológica era o caso Prestes, mas ele não era muito comentado. Porque, como eu falei, o que as pessoas falavam muito na década de 40, 50, era que eles eram benevolentes. Então, se você pegar, por exemplo, o boletim da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, que até eu e o Jackson colocamos à disposição no site do Fenômeno, você vai perceber que todos os casos, não tem casos assim maléficos com relação aos alienígenas, né? Então você percebe que eles tinham uma certa corrente que acreditavam que todos eles eram bonzinhos. O próprio Walter Biller não aceitava esse caso do Prestes. Ele acreditava na hipótese do Lampião, que queimou o cidadão. Então eles nem chegaram a investigar o caso para poder realmente concluir alguma coisa. E também não queriam investigar, porque como ele fugia da média de casos que eles pesquisavam, né? Ele saía daquela benevolência angelical, então não interessava para eles divulgar esse tipo de caso. Então é por isso que quando a Encarnação encontrou o caso, já na década de 90, né? Encontrou o caso de Guarapiranga, eles anunciaram como o primeiro caso de mutilação humana reconhecido internacionalmente. E na verdade foi mesmo, porque até então as pessoas não falavam sobre isso, né? E foi a partir dali, com a divulgação que ela fez, muito bem feita, né? Palestras e eventos e publicações. A revista UFO também fez algumas coberturas, né, em cima. Inclusive publicaram as fotos, por mais fortes que elas sejam. E lá fora eles divulgaram bastante, né, esse caso também. Então acabou repercutindo muito, né, e ficou realmente como o primeiro caso. Até eu coloco aqui no meu livro também como o primeiro caso oficial de mutilação humana mesmo. O caso dele é muito parecido com mutilação animal, né, que é tanto que a gente confunde na hora de falar como você confundiu. Sim. Ele lembra muito as vacas que foram atacadas nos Estados Unidos, né, alguns anos antes, e elas também, né, ficam só com um crânio exposto, como é o caso dele, com perfurações no corpo e retiração dos órgãos sexuais, né. Então lembra muito, né, o caso é muito similar. Ô Machado, e qual que foi a desculpa que eles deram para explicar esse caso que gerou essa confusão e esse mal-estar entre os ufólogos? Se não me engano, na época eles falaram em abutres, em animais que teriam comido ele. Só que veja, pelas fotos da polícia, inclusive, você vê que ele estava de cueca. Sim. Ele estava usando a cueca e ele mesmo assim foi extraído os órgãos. Aí tentaram justificar que o animal tinha entrado pela perna e saído pelo ânus. Uma coisa assim meio estranha. Não bateu muito com o que estava acontecendo. Se ele tivesse sido atacado por um animal, ele teria sido comido e teria perfurações nos órgãos mais sensíveis, nos órgãos nobres, né, na barriga, nas nádegas, e nessas partes elas estão inteiras, elas não foram danificadas, né? Então é bem esquisito mesmo. Aliás, ele lembra bastante em alguns aspectos, né, no aspecto do rosto, pelo menos, ele lembra muito o caso das mulheres sem rosto lá. O que diferencia são as marcas, né, embaixo do braço, essa retiração de órgão sexual, isso aí já lembra mais os casos de mutilações de animais mesmo. Agora, me explica por que um animal comeria só o rosto e o ânus dele? O ânus dele foi extraído, foi retirado.
Mas aí é que tá, você acabou de falar, foi extraído, ele não foi comido, né? Ele foi cortado cirurgicamente. Então, Sim, os você vê na cortes foto? do corpo dele, sim, os cortes que foram feitos no corpo dele, de acordo com o médico legista, inclusive, são cortes cirúrgicos. Então, assim, como é que você vai discutir com o laudo de um médico legista, entendeu? Só porque você acredita que foi animal, né? E não pode ter sido outra coisa. Então, assim, fica... na época eu não me meti diretamente, mas eu achei que as argumentações eram muito fracas, né, com relação a tentar derrubar esse caso, porque o caso realmente ele é muito, muito estranho. Eu lembro que na época que eu fiz a pesquisa do chupacabra também, eu cheguei a publicar umas matérias na revista UFO, pelo Gevaer, e o Gevaer acabou abrindo espaço para o Claudir Covo, que é o mesmo ufólogo desse caso, né, e ele chegou a fazer uma matéria dizendo que o chupacabras, o responsável pelos casos, era um morcego vampiro, como é que fala, o Desmodus rotundos, sendo que é um bichinho que pesa 60 gramas, ele consegue consumir metade do sangue, do peso dele, perdão, ele tem 60, então ele consome 30 gramas, ele precisaria de muitos morcegos para atacar aquelas ovelhas que foram atacadas na época, gado Com e tudo, certeza. né? E outra eles não chupam sangue como estava sendo divulgado, eles fazem uma perfuração e lambem, né? É assim que eles agem. Qualquer pessoa mais informada sabe disso, né? Mas o Caldeira era engenheiro, né, cara? Ele nem era da área de biológicas, né? E eu fiz biologia. Eu não cheguei a me formar, mas eu fiz biologia e aprendi alguma coisa sobre biologia. E o Caldeira teimava em tentar mostrar isso. Tanto que me deu uma trabalheira danada. Na época eu tive que fazer muita pesquisa na área de biologia e mandar para ele perceber que ele estava enganado. Mas ele nunca se retratou, né, com relação a isso também. Quando você me falou que o corpo tinha sido encontrado na represa Billings, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar as espécies de peixes que tem lá, porque de repente ele poderia ter sido comido por alguma espécie carnívora ali da represa. Mas a represa não tem espécie carnívora. Essencialmente carnívora, como uma piranha ou uma pirambeba, não tem. Tem carpa, tilápia, traíra, mas que nunca ia deixar esse tipo de ferimento. E outra coisa, isso aí eu queria saber a explicação dos céticos aí que falaram que foram animais. Ele tem marca de queimadura no rosto e no cabelo. Ele pegou fogo e pulou na represa pra apagar? Tem isso também, né? Não, pois é. Então você veja aí, se a polícia tivesse um contador Geiger, eles poderiam ter feito isso no corpo dele, né? Feito um teste para ver se tinha radiação, que é o que eu te falei. Os ufólogos normalmente carregam esse tipo de equipamento e vão fazer esse tipo de verificação. Mas você não vai ver um ufólogo chegando num corpo de uma pessoa morta para fazer análise, né? A polícia não vai deixar. E eles também não fazem isso. Então é o que a gente acaba ficando devendo para a população, esse tipo de informação, né? Não tem como você ter certeza se tinha radiação ou não. Pelas características de imagem, a gente percebe que teve algum tipo de radiação que queimou ele. Agora, o nível dessa radiação, só fazendo teste, né? E ninguém fez, né? Que aconteceu ao contrário no caso lá da KGB, né? Que eu comentei dos alpinistas. Lá eles foram testados, né? E foi encontrada a radiação, porque a KGB é uma polícia diferente da polícia brasileira, da polícia americana e de outras. Ô Machado, eu tô vendo as fotos desse caso aqui e nossa, é muito bizarro. Os ferimentos, eu não vou entrar em detalhes aqui dos ferimentos que foram feitos na área genital dele aqui, pra não deixar o podcast muito pesado. Mas, cara, impossível o animal ter feito isso. Impossível. Não, eu acho que eu e o Jackson, a gente defendeu muito bem, ele tá bem defendido, né, como um caso misterioso, um caso de mutilação mesmo, e não tem dúvida que esse caso entra nos anais dos mistérios, não resta dúvida nenhuma disso. Eu acho que essa parte do livro ficou bem clara, inclusive eu mostro alguns casos de mutilação de animais também pra gente fazer comparação, né, que o Jackson encontrou na internet, a gente compara esses cortes, né, os tipos de perfuração, você vê que são muito similares, né? Não resta dúvida que ele foi vítima de uma mutilação mesmo, provavelmente por alienígenas, né? Pena que não existe testemunha de objeto, nada nessa região aí, né? Nessa data específica, né? Isso é o que faltou ali. Pois é, eu ia até te perguntar isso, se teve alguma testemunha que viu alguma coisa no céu, alguma luz? Você lembra, Jackson? O Jackson podia falar alguma coisa sobre isso também, porque ele fez essa parte de defesa do caso, né? Não, em termos de avistamento não tem nada. É só o caso ali em si e a estranheza que o cerca, né? O cara põe estranheza nisso. Digno de estar no livro do Machado. Você está ouvindo Acredite Se Quiser.
Vamos lá, continuando o Festival de Coisas Estranhas. Caso Olívio Correia, o mistério dos olhos extirpados. O caso do Olívio aconteceu em 95, né? Foi um pouquinho depois. E no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, né? Uma região chamada Estância, pertinho de Porto Alegre, você pega o trem deles, né? Que é o metrô lá, anda até uma estação, pega mais um ônibus e chega lá. Não é difícil de ter acesso. Eu fui até o local, conheci o Olívio, ele ainda estava vivo quando eu fui lá. O caso dele aconteceu, como eu falei, em 95, né? É um caso muito curioso. Deu muito trabalho para a polícia, muito trabalho mesmo. O laudo deles, para você ter uma ideia desse caso, ele tem quase 1000 páginas. Eu nunca vi um laudo tão espesso. Acho que ele só perdeu, aliás, ele não perdeu. Ele chegou próximo do caso Máscaras de Chumbo, em quantidade de laudos, que foi reaberto, né? Lá também, esse caso também foi reaberto. Então, para os ouvintes terem uma ideia, Olívio, ele estava voltando para casa não, ele estava saindo de casa para comprar 1 quilo de carne, que no dia seguinte era o aniversário dele. Aí a mulher dele pediu que ele evitasse parar em bar, né? Porque ele era pinguço, ele tinha a mania de ficar tomando umazinha, né? Então, ela pediu que ele evitasse. Isso era 11 de novembro de 95, um sábado. Aí ele tinha na época 57 anos. Aí ele foi a pé, né? Ele desceu a ladeira lá, era uma ladeirinhazinha, e foi em direção ao lugarejo lá para poder ir no açougue e comprar carne. E ele realmente fez isso, ele comprou 1 quilozinho de carne, só que a resistência dele foi fraca e ele não resistiu em parar num bar, né? Mas quando ele estava nesse bar, ele encontrou um outro rapaz chamado Alemão, que tinha uma bicicleta, e ele pediu que o Alemão levasse a carne para casa, para que não atrasasse, né, para a mulher poder cozinhar e dar tudo certo, para não reclamar tanto. E daí esse Alemão levou esse quilo de carne para ele na bicicleta, e ele voltou a pé já bem alterado, bem bêbado, né? E foi andando devagarinho, como ele sempre fazia. E no caminho, quando ele estava voltando, a polícia encontrou várias testemunhas que viram ele indo até um certo ponto, e depois ele some, de repente o cara desaparece. E só no dia seguinte de manhã, quando 3 crianças estavam indo brincar perto dessa estrada, eles escutaram o Olívio gemendo, um senhor gemendo, né? Eles não sabiam que era ele. E daí eles ficaram até assustados, porque o gemendo estava vindo do mato, né? Do matinho que tinha ali. E eles ficaram gritando para ele, porque eles não ficaram com medo de entrar, era um arame farpado, eles ficaram com medo de entrar no mato, e ficaram gritando para que ele chegasse mais perto deles, para eles poderem ver quem era e tentar socorrer, né? Ficaram com medo. E ele fez isso, ele foi se aproximando da voz deles até que ele chegou, mas eles acharam estranho porque ele não estava andando normalmente, ele estava agachado, né? Ele estava engatinhando e chegando mais perto deles. Quando eles viram que era o seu Olívio, que identificaram, um deles até passou ao lado de lá da cerca e tentou ajudar ele, né? Aí eles perceberam que ele estava machucado nos olhos. Ele estava com os olhos fechados, ele não estava conseguindo abrir os olhos, e no rosto dele tinha, assim, sangue escorrido, né? Então eles perceberam que ele tinha se machucado, tinha acontecido alguma coisa. Mas eles não sabiam exatamente o que era, né? Aí um deles foi chamar o parente dele, acho que o filho, se não me falha a memória, que veio de moto, inclusive, para tentar socorrer. E foi vindo mais gente, né? E esse pessoal foi chegando, tentando ver o que tinha acontecido com ele. Nessa altura do campeonato ele já estava encostado num poste daqueles do arame farpado, sendo socorrido, né? Sentado lá. Aí perceberam que tinha acontecido alguma coisa nos olhos dele e chamaram uma ambulância que levou ele para o hospital local. Na verdade, o que chegou não foi bem uma ambulância, foi um carro de uma das pessoas que ele acabou levando ele até o hospital. E chegando no hospital, ele foi socorrido por um enfermeiro que estava de plantão, e foi quando eles perceberam pela primeira vez que ele estava sem os olhos, sem os globos oculares. Os 2 olhos tinham sido extraídos, mas o cara estava vivo ainda, né? Só que ele não tinha noção, o nível cultural dele, o nível instrucional era muito baixo, e ele achava que eles iam colocar os olhos de volta e ia ficar curado, pra você ter uma ideia, né? Do nível velho. De simplicidade dele, né? O conhecimento que ele tinha, eles não tinham televisão em casa. O conhecimento que ele tinha era um rádio, onde ele escutava futebol, possivelmente jornal uma vez ou outra, e alguma coisa de motocross, porque tinha uma pista, o pessoal fazia pista de motocross naquela rua que passava perto da casa dele. Então o conhecimento dele se restringia a isso. Ele nunca ia para Porto Alegre, não saía viajar, ficava ali naquela região, era um pessoal bem pobrezinho, e ele dependia dos fazendeiros locais para poder sobreviver fazendo serviço de carpinagem, coisas assim. E nisso ele
sustentava a mulher e, se não me engano, 2 filhos ou 3 filhos, que eram 3 filhos, que eu cheguei a conhecer todos quando eu fui lá. E depois que ele foi encontrado e foi confirmado que não tinha os olhos, ele foi atendido por um médico. Aí ele foi transferido para o banco de olhos de Porto Alegre. No banco de olhos eles colocaram um olho de vidro nele, fizeram alguns exames. Um deles o médico descobriu quando estava retirando que tinha uma espécie de um fio pendurado num dos olhos. O que ele achava que era um fio. Fio, exatamente. Como se fosse um fio de cabelo ou um fio cirúrgico, mas ninguém sabe direito o que é. Isso está no laudo. O problema é que ninguém coletou isso para fazer investigação. Começa por aí. Esse fio acabou desaparecendo nos laudos. Eu vi que ele estava lá, mas de repente ninguém mais fala do tal do fio. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Uma outra coisa que a polícia levantou, que eles não consideraram como uma informação relevante no aspecto policial, mas ela é relevante no aspecto ufológico, com relação aos cães. Os cães fizeram bastante barulho, como esse que acabou de latir aí, né? Os cães fizeram bastante barulho quando o Olívio estava passando numa determinada região próxima de onde ele foi encontrado depois, posteriormente. Isso eles levantaram nos laudos, está lá a presença dos cães fazendo barulho, mas a polícia não levou isso em consideração. Outra coisa estranha que aconteceu foi em volta do local onde ele foi encontrado, né, onde ele, quando os meninos acharam ele estava num charco, mais para dentro. A polícia foi nesse lugar e percebeu que lá nesse charco tinha um capim amassado em formato redondo, bem próximo de onde ele acordou, vamos dizer assim, do desmaio dele. Depois foi feito 2 hipnoses pelo Hernan Mostajo, lá de Santa Maria. Ele chegou a fazer 2 hipnoses com o Olívio para tentar descobrir, né, o que teria acontecido na época, inclusive tentando ajudar a polícia também, né, eles se oferecendo para ajudar a polícia. Eu achei bacana isso, e a polícia aceitou na época, o delegado aceitou a ajuda deles nesse sentido, mas as hipnoses acabaram revelando pouquíssimas informações, mas elas são interessantes. Resumindo, né, a hipnose geralmente, apesar de ela demorar horas, geralmente o que sai dali é minuto, é uma coisa bem curtinha, né, mas elas são informações que muitas vezes elas são interessantes. No caso dele, o que ele narrou? Ele conta que ele viu um Fusca amarelo. Lembra que eu falei do nível de conhecimento que ele tem, né? Então, o que ele alega foi que ele viu um Fusca amarelo na frente dele. De dentro desse Fusca saíram 2 caras usando o capacete, com um tubo de borracha que saía do capacete nas costas. Esses 2 caras encapuçados, né, com capacete, levaram ele para dentro do Fusca e levaram ele embora. Isso é o que ele lembra, né, na hipnose. Conscientemente, ele tem lembranças diferentes. Tinha lembranças diferentes. Só que quando você levanta todas elas, como eu fiz, você fica mais confuso do que no início, porque na verdade ele contou 7 versões diferentes. Para um policial ele contou uma coisa, para uma família ele contou outra, para um amigo ele contou outra, para o pesquisador de ufologia ele contou outra. Eu, quando fui lá, ele me contou outra versão, que eu tenho gravado também. Mas assim, são 7 versões diferentes, todas envolvendo carros que levaram ele sequestrado. Às vezes era esse carro e aquele, às vezes era um outro, mudava as versões dos carros, mudava o que as pessoas falavam, mas sempre ele era sequestrado, né, vamos dizer assim. Às vezes ele até falava que foi até um determinado lugar e tal, só que a gente foi checar e esse lugar não existia. A polícia, inclusive, pesquisou isso e não tinha esse tipo de lugar que ele falava, que ele mencionava. Uma coisa curiosa que aconteceu quando a polícia coletou as roupas dele e fizeram um levantamento dos detalhes, né, eles perceberam que a roupa dele estava vestida não da forma certa. Como é que eu vou explicar? Ele usava... Tava ao avesso. Não é o avesso, não é isso. Por isso que eu estou dizendo que é difícil de explicar. Ele usava cueca, calção e calça, só que ele tinha um costume de botar calção por cima da calça, ok? Ele fazia isso. E nesse caso, eles inverteram. A pessoa que vestiu ele, porque ele não foi vestido por ele. Provavelmente o que aconteceu com ele aconteceu quando ele estava sem roupa. E eles colocaram a cueca por cima da calça e o calção por cima. Então ficou tudo invertido. Nesse sentido que eu quis dizer. E a cueca, analisada em laboratório pela polícia, eles descobriram que ela tinha sangue e concluíram que ele podia ter sido estuprado.
Nossa. Bom, na ufologia, eu não sei se você se recorda, a gente tem casos de pessoas que receberam, eu esqueci o nome agora do dispositivo, mas eles introduzem um dispositivo no ânus, no reto da pessoa, Uma sonda. para fazer isso, eles chamam de sonda anal. Sonda anal. E daí dão essas risadinhas que você acabou de dar, né? Pois é, todo mundo dá, não adianta, infelizmente. Não adianta, né? Porque o ser humano é assim. Mas pelo que eu entendi, a polícia chegou a suspeitar, porque eles descobriram isso só depois. E daí até uma delegada pediu pra reabrir o caso pra ver se ele não queria processar alguém, alguma coisa assim. Só que eles não descobriram esse alguém. Toda vez que abria um caso, fechava outro, abria outro, fechava outro. Os delegados já não sabiam mais o que fazer. No começo, a primeira suspeita que a polícia teve foi de caso de extração de órgãos, mas eles perceberam que ele não tinha o perfil de um doador. Primeiro porque ele bebia muito. Ele já estava com 57 anos. Exato, ele tem quase 60 anos, não tinha mais o perfil, bebia demais, então quer dizer, estava tudo contaminado, o fígado dele, a córnea, o que fosse, né? Não tinha mais condições de ser usado para isso. Então eles acabaram desistindo dessa hipótese. Mas a polícia faz assim, né? Eles trabalham por hipótese. Aí eles partiram para a hipótese de bruxaria, que poderia ser um culto e tal, e daí começaram a procurar terreiro, alguma coisa assim na região. Não tem nada lá, nesse sentido. Aí eles pensaram, poxa, mas se não tem, como é que nós vamos trabalhar com essa hipótese? Fica difícil. Aí alguém lá acabou lembrando que a mulher do prefeito da região gostava do Paulo Coelho. E daí relacionaram os livros do Paulo Coelho com magia negra, com culto e que tinha alguma coisa a ver. E daí entrou a mulher do prefeito na história. O prefeito, coincidentemente, era inimigo político, ideológico do delegado. Então virou uma briga política. Você percebe isso nos jornais, né? E daí forçaram a barra, na verdade. Porque como eles não estavam conseguindo encontrar uma solução, eles começaram a ir por caminhos estranhos, assim. E daí quando chegou nesse ponto, o prefeito, claro, não ia ficar quieto, né? Ele procurou ajuda de superiores dele, acho que do governador na época, que foi atrás da Polícia Federal. E eles mandaram um delegado na região, que encerrou a investigação que estava sendo feita por outros delegados, assumiu a investigação e na sequência ele mandou fazer uma investigação rápida que lembrou muito o início da investigação e encerrou o caso. E encerrou o caso da seguinte forma, né? Isso é o finalzinho do laudo lá das quase 1000 páginas que eu tive que ler tudo. Que o Olívio, na verdade, tinha caído num arame farpado e perdido os 2 olhos dessa forma, né? Isso com as pálpebras, um detalhe, com as pálpebras intactas. E não arranhou o rosto, não arranhou nada, tirou só o olho. Os globos oculares não foram encontrados, né? Nunca foram encontrados. E tem o fio que eu te falei que não foi mais tocado no assunto. Nas primeiras laudas fala-se do fio, depois o fio desaparece. Enfim, são questões que eu levantei, né? Mais aqueles detalhes que eu passei. Eu coloquei tudo isso lá no livro. E eu narrei todas as versões, inclusive uma versão que suspeitava-se que ele foi vítima de racismo por um grupo fascista que teria aquele tipo skinheads que falam, né? Que eles teriam raptado ele e estuprado ele por ele ser negro e porque ele falava alemão, né? Isso era um diferencial que ele tinha na região. Ele era o único negro da região que falava alemão e ele aprendeu quando era criança. Ele foi criado por uma família de alemães e eles ensinaram alemão para ele. Então inclusive ele era procurado para falar alemão às vezes com algumas pessoas lá que precisavam de ajuda nesse sentido, né? Então levantou-se essa hipótese também. Mas dentro da ufologia a gente tem a tal da sonda anal que eu comentei, né, que explicaria o fato dele ter tido esse problema, né? Inclusive ele comentou isso só com um amigo dele, porque ele estava com vergonha, ele não quis falar com a polícia de início, né? Ele levou um bom tempo para soltar essa informação, porque ele tinha vergonha, né, pelo fato de ser homem e tal. Ainda mais do interior, Rio Grande do Sul, bota tudo isso junto, né, daquele caldo machista, assim. Sim. Você imagina, né? Então ele ficou com vergonha de falar essas coisas. E o conhecimento dele, como eu falei, era muito limitado. Então, quando ele descreveu o que ele viu hipnotizado, não foi um objeto, foi um Fusca amarelo. Não foram 2 alienígenas, foram 2 caras saindo com um capacete, com um tubo para trás, né? Como se fosse de respiração. E foi levado para dentro do Fusca, que eram coisas que ele entendia e o cérebro dele conseguia aceitar. Imagino, eu não sou psicólogo, mas eu imagino que o cérebro dele deve ter trabalhado para tentar explicar isso da melhor maneira possível e cada vez ele mudava essa versão em 7 ocasiões diferentes, né? Inclusive quando eu estive lá. Você falou esse lance aí da sonda anal.
às vezes a pessoa não relata isso porque tem vergonha. Eu recebi muito relato de pessoas no privado aqui conversando comigo, falaram, eu não queria que você divulgasse meu nome nem nada, mas eu vou te contar isso. E relato que passaram por isso. Uma espécie de abuso, assim, entendeu? Uhum. Então é bem mais comum do que a gente imagina. Sim, eles são bem agressivos, inclusive nesse sentido, né? Quando eles precisam fazer uma experiência, eles vão lá, fazem e pronto. Eles não perguntam, não pedem permissão, não são educados. Eles simplesmente fazem. E a pessoa se sente invadida, né? Tem aquele caso Comunhão, né? Que é bem conhecido, né? Esqueci o nome do autor agora. Sibley Schilder. Whitley Strieber. Nossa, errei tudo. Ele foi abduzido e aconteceu isso com ele também, né? E no filme eles tentaram amenizar essa situação aí, mas isso tá lá no livro, bem claro, né? Isso aconteceu com ele também. O Machado, ele é vivo ainda? Não, ele faleceu... Deixa eu ver aqui se eu tenho... Eu cheguei a comentar no final do capítulo a data de falecimento dele, mas não tem nada a ver com a história. Ele faleceu de problemas de saúde, né? Ele sobreviveu bastante tempo ainda, nossa. Tanto que eu fui entrevistar ele anos depois que isso tinha acontecido. Tava lá de boa, ele me atendeu super bem. É isso que eu ia te perguntar, que você encontrou com ele, né? Você chegou aí lá conversar com ele pessoalmente. Entrevistei. Tanto que eu falei, uma das versões diferentes que ele contou foi pra mim, né? Não batia com a hipnose, né? A hipnose sempre era diferente das outras versões. Elas chegavam próximas só, né? Por conta do carro e das pessoas que levaram ele. Eu cheguei a comentar, inclusive, olhando o livro aqui, eu lembrei agora do caso Vale do Quilombo, que aconteceu no litoral de São Paulo, com um veadinho que foi encontrado. E também estava sem os globos oculares, muito parecido com o caso do Olívio. Cara, é bem interessante. E, ô Machado, antes da gente finalizar esse episódio nosso aqui, no último episódio você contou um caso que não entrou no seu livro, de um militar que estava em algum lugar procurando um tesouro, alguma coisa assim, e ele desapareceu quando enviaram uma equipe de resgate, encontraram ele morto, com o rosto desfigurado também. Na verdade, sem os olhos e sem a língua. Pois é. E depois que nós soltamos o episódio, a gente pediu que no episódio, quem tivesse novidades, entrar em contato com você. Entraram, não entraram? Entraram. Apareceu um militar que preferiu não se identificar, né? A gente não vai prejudicar ele também, claro. Ele confirmou essa história, falou que... Até ele mandou uma mensagem pra você, depois mandou pra mim, dizendo que ele confirmava a história, que ele escutou lá dos superiores dele, né? Ele não participou disso, mas ele falou que todo mundo comenta, né? Na verdade, não todo mundo, mas naquela época que aconteceu, foi bastante comentado. Depois foi diminuindo os comentários e hoje em dia é muito raro você escutar essa história. Mas ele falou que ele ficou sabendo, né, da história, ele só omitiu o detalhe dos olhos e da língua, que não contaram isso pra ele, mas o restante da história contaram tudo. E ele é ouvinte do teu programa, né? Inclusive ele estava ouvindo no dia e me confirmou tudo. Eu achei bem interessante, porque até então eu só tinha o depoimento do militar que me passou a história. Agora eu tenho uma confirmação de um outro militar da mesma região, né, que não se conhece, também ouviu falar dessa história. Então a gente vê que não é uma história inventada, ela realmente aconteceu. O caso lá realmente é muito macabro, né? Espero que apareçam mais testemunhas e principalmente evidências desse caso, né, porque foi o único que eu não consegui nada em relativo à documentação, médico ou mesmo depoimento direto, né, eu não tenho ainda, mas estou atrás. Pois é, todos nós estamos atrás. Então quem está escutando a gente aí novamente, se vocês têm alguma informação desse e de outros casos que a gente falou nos episódios aqui, entre em contato e mandar um grande abraço pro nosso amigo militar aí, não vou citar o nome dele, óbvio, mas muito obrigado por entrar em contato com a gente e valeu pela confiança. Tamo junto. Eu tenho aqui a data do falecimento do Olívio, foi 8 anos depois, dia 10 de outubro de 2010. Ele morreu às 6h40 na casa dele em decorrência de uma parada cardíaca. E além do problema de coração, também ele era diabético, então você vê que ele não tinha perfil nenhum de doador, de jeito nenhum. Ele morreu com 70 anos, né? Deixou uma mulher com 76 e 7 filhos e um neto. E o sepultamento dele foi lá mesmo, no cemitério municipal de Estância Velha. Acho interessante colocar essa informação, né? Mais um caso estranho pra lista. A única coisa que eu lamento no caso dele é que ele perdeu na justiça, né? Ele tentou conseguir uma pensão de saúde, alguma coisa assim, por conta da perda dos olhos, e ele acabou não ganhando, mesmo com advogado. Eu só lamentei isso, né, na história dele, eu achei muito triste. Que eu esperava que pelo menos isso eles tivessem dado pra ele, né? Uma ajuda em dinheiro, né? Pra ele poder, né? Não que fosse substituir alguma coisa, mas pelo menos amenizava um pouco a pobreza que eles viviam. Pois é. Você está ouvindo? Acredite, se quiser.
Então, ó, estamos quase finalizando o livro do Machado, O Estranho Colheita. Falamos de 3 casos no episódio passado, com mais alguns que ele andou investigando, mas que não entraram no livro. Falamos desses outros 3 casos, e no próximo episódio vamos falar do mistério das máscaras de chumbo. Então aguarde que só esse caso dá um programa inteiro, e já adianto que tem outros casos parecidos. O Machado, queria muito agradecer a sua presença aqui novamente, valeu. Eu já falei isso nos outros episódios, conversar com você é sempre um prazer, dá vontade de ficar conversando aqui a noite inteira. Muito obrigado mesmo. E avisa o pessoal que você reativou seu canal aí, que tá lá com material inédito lá, bacana. Dá o endereço pessoal te achar. Então, o Cipex BR é o nosso canal, né? A gente tá começando agora com um programa novo lá, que é o Caminhos do Insólito. Eu e minha esposa, a ideia é falar sobre mistérios, não só ufologia, né? A gente vai falar de casa mal assombrada, mostrar cemitérios abandonados, entrar em outros meandros também, né? Que ela gosta, eu também acho interessante. E a gente tá com equipamento, vai fazer pesquisa também junto, testemunhos, atrás de documentação. A gente vai fazer algumas coisas aí interessantes.
Vamos, claro. Não só sobre ele, sobre outros, mas vamos devagar pelo Máscara de Chumbo. E outra coisa, você reativou seu canal ou o link que você mandou lá é do Cipex, do canal do Cipex? Não, eu reativei o canal, é o canal do Cipex, na verdade, porque, sei lá, o Jackson fez um chamado Fenômeno, né? Aí eu tinha esse chamado Cipex. Então, na verdade, a gente tem dois canais. A gente tem dois canais. O Jackson tem um e eu tenho outro. Não, peraí, conta isso de novo. Eu vou chamar aqui o encerramento e você conta isso de novo, por favor. Tá bom. Peraí.